Olá galera, Arthurito falando. No vídeo de hoje iremos explorar juntos os encantadores mercados de Natal de Madrid. Vamos mergulhar na atmosfera mágica desses espaços e depois embarcar em um unboxing especial de uma cesta natalina que recebi da minha empresa. Estão preparados? Vamos lá! É hora de espalhar a alegria natalina. Vem comigo! Estamos aqui na entrada do Mercado de Natal de Novos Ministérios, próximo do estado do Real Madrid. Bem bonito, também temos um Corte Inglês aqui do lado, com essa grande tela. Vamos conferir. É um dos destinos mais encantadores nessa época festiva em Madrid. Localizado no coração da cidade, esse mercado é uma verdadeira maravilha para os sentidos. Olha o tamanho dessa fila para entrar no mercado, super popular. Também esse final de semana foi o primeiro, né? Então você vê toda essa galera aqui entrando. E olha esse lado também, perto das árvores de Natal, quantidade de gente. Este mercado se iniciou no dia 20 de novembro e encerra no 5 de janeiro, antes do 6, que é uma data bem especial aqui com o Dia de Reis. Com suas barraquinhas decoradas com luzes cintilantes, aromas de especiarias e guloseimas tradicionais, esse mercado oferece uma variedade de produtos artesanais e únicos. A atmosfera é simplesmente mágica, a decoração caprichada, as apresentações ao vivo e as diversas opções gastronômicas fazem desse mercado um ponto de encontro imperdível para os locais e visitantes. Bem interessante que aqui tem lojinhas, vários produtos de Natal e também tem muitos restaurantes, né? Muitos vendinhas que você pode comprar. Umas filas grandes para comprar comida, né? Dependendo do horário pode estar bem cheio, como eu mostrei a fila lá fora. Dos clássicos churros com chocolate aos turrones, esse mercado é um paraíso gastronômico com uma variedade incrível, desde presuntos ibéricos até os famosos bocadilhos de calamares, que estão espalhados pela grande quantidade de food trucks que temos por aqui. Blue Wine, que é como vinho quente, e o pretzel que pode comer aqui também. Vou provar. Um gosto diferente, mas eu gostei. Acho que tem que mesclar com algo mais salgado, porque é meio doce esse vinho. Além da comida, não podemos esquecer dos brinquedos para as crianças, como por exemplo os da Lego e alguns jogos de videogame. Além de uma bela coleção de roupas natalinas. Presépio, bem típico dessa época de Natal. As miniaturas cuidadosamente esculpidas, as figuras que parecem ganhar vida e as paisagens que transmitem uma serenidade única, tudo isso cria uma verdadeira obra de arte. Estamos na frente da árvore principal. Todo mundo está tirando foto, bem legal esse mercado aqui dos Novos Ministérios. Eu aconselho muito para você. Clima. Ah, Madrid durante o Natal. A cidade se transforma em um espetáculo de luzes e cores, irradiando um espírito natalino contagiante por suas ruas e praças. E até mesmo em dias de chuva, podemos conferir apresentações como na Praça do Sol. Os pontos turísticos principais da cidade se enchem de brilho, como a gigante árvore natal de Porta do Sol e as ruas com decorações diferentes em cada esquina, atraindo turistas de todo o mundo para visitar a cidade nessa época. E aqui próximo no centro encontraremos um dos mercados mais conhecidos. Estou agora no Mercado de Natal da Plaça Maior, que é uma das praças mais importantes de Madrid. Eu já tenho um vídeo no canal sobre Plaça Maior, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no meu canal. E esse daqui é um dos mercados mais tradicionais da cidade. Ele abre bem cedo, no início de dezembro, e fica até um pouquinho depois do Natal. Vou mostrar algumas imagens. Aberto desde o 24 de novembro, o mercado engloba mais de 100 barracas. A Associação do Mercado Tradicional de Natal da Plaça Maior recebe os vendedores nesse ponto icônico de Madrid, oferecendo produtos natalinos como presépios, enfeites e artigos divertidos. No século XIX, o mercado estabeleceu-se nesse espaço com a regulamentação para as vendas, e na década de 80, as tendas deram lugares a casetas, uma mudança importante que permanece até hoje, preservando a tradição a todos que visitam Madrid.
Ok, minha avaliação sobre esse mercado, vou ser bem sincero com vocês. Comparado com o mercado que a gente foi primeiro lá em Novos Ministérios, um mercado que tinha várias opções de comida, várias coisas pra gente comprar, até jogos de videogame, entre outros. Esse mercado aqui ele tem muitas opções de tendas, porém os produtos que eles oferecem são bem similares, muita coisa para presépio, brinquedos para crianças, mas eu não achei tanta variedade. Apesar de ser uma localização central aqui na cidade, esse mercado aqui ele foi bem tradicional e com poucas opções, esse é o meu ponto de vista. Saindo aqui do mercado de Praça Maior, vamos até o próximo, que está aqui perto. Simbora! Com uma caminhada agradável, você pode visitar vários mercados do centro a pé, através de suas ruas históricas e desfrutando de uma atmosfera festiva em cada esquina. Encontrei outro no meio do caminho, outro mercado, está bem aqui na Praça da Ópera, no Teatro Ópera, onde a gente tem o metrô Ópera. Estava caminhando em direção à Praça Espanha, que é o próximo, e encontrei um. Vamos ver quem a gente encontra também por aqui, ó. Uma grata surpresa encontrar esse mercado aqui, um mercado um pouco escondido com relação aos demais, e apesar do pequeno tamanho em área em relação aos outros mercados que a gente visitou, encontramos opções de comida como chocolate quente, lojas de bijuteria, artigos religiosos, até de outras culturas orientais, além de bolsas, pulseiras, joias, brincos, meias customizadas, brinquedos, artigos para casa, pães, doces, churros, definitivamente uma grande variedade para vocês. Me surpreendi com essa feirinha aqui, ó, no metrô Ópera, em frente ao Teatro da Ópera, né, que a gente tem várias apresentações durante o ano. É chamado Teatro Real porque os reis vinham muito aqui assistir apresentações, mas me surpreendeu muito essa feirinha de Natal aqui, até mais do que lá na Praça Maior, que apesar de ter mais fama, ele tinha muito menos diversidade de produtos do que essa. Algumas comidas, até o vinho quente. Se liga. Seguimos encontrando várias feirinhas artesanais aqui de Natal por toda o centro aqui de Madrid. Já passamos pela Praça Maior, em Ópera a gente tem uma feirinha, e aqui parece também em Santo Domingo, também é próximo de Caial, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Tem outra feirinha também, produtos artesanais, comidas, brinquedos, bolsas, roupas, de tudo. Olha também essa iluminação que tá aqui, ó, na Gran Via. Eles colocam essas luzes aqui bem bonitas também. É aqui o ponto onde a gente começa a Gran Via, que é bem na Praça Espanha, um dos pontos turísticos imperdíveis de Madrid. A Praça Espanha passou uns anos fechada, em reforma, mas quando voltou virou uma grande praça aberta, onde tem uns mercados ali no meio que são fixos durante o ano, sazonais, então eles trocam de acordo com a época do ano. Então, por exemplo, no verão teve um cinema de verão aqui nessa praça e agora tá tendo um mercadinho de Natal. Vamos lá. Conhecida como La Navideña, o mercado de Natal na Praça do Passado recebeu mais de 50 mil pessoas, transformando esse mercado no epicentro de entretenimento da cidade, com 40 barracas de produtos artesanais exclusivos para ajudar nas escolhas dos presentes de Natal. Além de uma variedade gastronômica com salgados e doces, onde é possível mergulhar na atmosfera encantadora e temática desse mercado, onde a diversão e a magia se unem para criar memórias especiais nessa temporada festiva. E também temos um bar ao ar livre. Chegamos à zona mais legal aqui do mercado, que é a diferencial. Eles têm um Biergarten aqui, né? Uma zona de bebidas pra galera vir beber, como se fosse na Alemanha mesmo, bem conhecido. E ao lado temos a pista de patinação no gelo. Com 450 metros quadrados, essa pista é o ponto central do mercado. Outros mercados também têm pistas de patinação, porém essa é uma das mais famosas e a decoração é inspirada no famoso conto do Quebra-Nozes. A pista de patinação são 9 euros a entrada, mas você é obrigatório ter a sua luva, que fica 11 euros. Vou mostrar pra vocês, é 30 minutos de patinação, vamos! E depois de entregar os sapatos e colocar os patins,
É hora de ingressar à pista. Eu demorei um pouco para me acostumar, mas depois que você pega o jeito, é bem divertido. Que veio da pista, a pista tá cheia, eu não sei andar, mas tô cortando aqui, tô disfarçando. E com a quantidade de gente que tem, é impossível não ver um tombo épico, sendo esta uma atividade super agradável para você conhecer no mercado de Natal. E além de todos esses mercados que eu mostrei, Madrid está recheado de múltiplos locais que você também pode explorar, como o mercado de Recoletos e o mercadilho do Gato, cada um com seus horários e datas definidas. E agora vamos fazer um unboxing mais esperado, que é um unboxing de Natal. Vamos começar. Então vamos lá. Eu ganhei essa caixa na minha empresa. Para quem não sabe, eu sou engenheiro também, além de youtuber. E aqui na Espanha é muito comum, é muito habitual darem uma cesta de Natal para os funcionários, em algumas empresas, claro. As caixas são bastante variadas, tem empresas especialistas em fazer essas caixas e aqui eu ganhei essa aqui. Vamos ver. Já abrimos ela diretamente, tem bastante coisinha aqui dentro, hein? Vamos pouco a pouco para vocês irem aprendendo algumas coisinhas bem habituais daqui da Espanha, né? Primeiro temos o vinho. Um vinho. Esse aqui é o Monte Real, é um tipo de vinho Rioja, que é bastante habitual aqui. Os vinhos na Espanha, eles podem ser baratos ou caros. A maioria é bastante barata, se elas vêm principalmente da Rioja. A principal uva que a gente tem aqui é o Tempranillo. E ele é muito habitual na cesta de Natal, né? É uma coisa que a gente adora beber, eu mesmo gosto muito de vinho. Eu vou deixar ele aqui na frente. Vamos para o próximo item. Temos um azeite de oliva, também muito habitual, o azeite de oliva aqui na Espanha, você ganhar na sua cesta de Natal. O azeite de oliva está bem caro e quando você ganha é uma boa pedida para o Natal também. Vou deixar aqui do lado. Vamos ao próximo. Olha, esse aqui é um salsichão de belota ibérico. Eles aqui na Espanha adoram comer porco, né? Então, salsichão de belota ibérico, salame, ramon, tudo isso é bem habitual aqui e é muito fácil você encontrar na sua cesta de Natal. Então, se você quer fazer uma cesta de Natal espanhola, você precisa colocar também o salsichão ibérico. Vou botá-lo aqui na frente e vamos ver o que tem aqui mais. Encontrei outro vinho, também outro Monte Real. Então, temos dois vinhos, geralmente pode vir mais de um. Vamos botar aqui. Encontramos outro habitual, muito habitual, um queijo. Esse aqui é um queijo curado de ovelha. Queijo de ovelha é bem barato aqui na Espanha, no Brasil nem tanto. Porém, ele é bem habitual também você ter queijos de vários tipos na sua cesta de Natal. Vou botá-lo aqui também. A gente está chegando no item mais importante, que é o mais curioso. Vamos seguindo. Outro salsichão. Na verdade, esse aqui é um chouriço. Um pouco diferente. Esse chouriço aqui, ó, ibérico. E agora vamos para, se eu não me engano, o último item. Esse aqui é o mais curioso. Esse é o famoso... Olha, isso aqui é a famosa pata de jamón. Para quem não conhece, é uma pata de jamón. Eu vou abrir ela para vocês verem agora. Então já tirei a nossa caixa e agora olha só, último item, a pata de jamón, que é uma pata de porco. E ela sempre, na maioria das vezes, vem uma cesta de Natal, mas ela pode vir de duas formas. Ela pode vir tanto cortada, já a vazio, como ela pode vir do jeito que a gente recebeu aqui, que eu estou abrindo, que é a pata. E o que é que você faz com a pata aqui na Espanha? Geralmente você tem que comprar um equipamento especial para você poder cortar essa pata. Muita gente não tem, como é o meu caso, então você nesse caso pode pedir para algum mercado cortar para você,
geralmente cobra entre 40 e 35 euros. E olha aqui a pata. É realmente uma pata de Ramon. Tá vendo aqui? Pata do porco, né? E o que o povo faz geralmente é comer isso em fatias pequenas. Nós temos aqui, veio dentro da nossa caixa, algumas instruções de como cortar. Essa aqui, por exemplo, ele fala que você precisa ter um apoio, tem que ter a faca. E é o item mais curioso da ceia de Natal. Vamos ver o que eu vou fazer com ela. Mas é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo especial de Natal. Mostrei para vocês alguns mercados e agora a gente fez um unboxing da nossa cesta de Natal. Quero desejar um Feliz Natal a todos. Já deixa o seu like, compartilha o vídeo. Até a próxima. Valeu!